bom, pessoal? Que é de Jesus e a mulher do poço. É o capítulo 4 de João na Bíblia, tá? Essa passagem tem muitas problemáticas, sabe, que torna essa uma passagem irreal. Muito além do que eu já mostrei em vídeos aqui pra vocês. Então eu vou mostrar aqui, vai ser um esboço meio comprido, mas tem muita coisa interessante aqui que vocês vão entender perfeitamente, tá bom? Em João 4 é narrado que Jesus se encontra com uma mulher, junto ao poço de Jacó. Eu não copiei o texto aqui porque é o capítulo inteiro, tá? Enquanto seus discípulos vão comprar comida, segue-se um diálogo entre Jesus e a mulher do poço. Aí depois Jesus visita a aldeia dos samaritanos, onde muitos creem nele. Essa é a passagem, está lá no capítulo inteiro, tá? Esse texto reúne um certo número de problemáticas que os tornam improvável de ter realmente acontecido. Então vamos analisar. Primeiro, Jesus esteve na Samária ou não? Havia uma inimizade. Deixa eu só ver se está captando o áudio, que senão depois eu tenho que fazer tudo de novo, porque às vezes ele inverte ali a captura de áudio. Havia uma inimizade muito forte entre os judeus e os samaritanos no primeiro século, ao ponto do gentílico samaritano, que era como é chamado quem nasce na Samária, ser usado pejorativamente, que nem vocês veem em várias passagens. Aqui eu isolei uma, João 8,48, do mesmo autor. Responderam, pois, os judeus: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem um demônio? Aqui eles estão chamando Jesus de samaritano de uma forma pejorativa, uma ofensa da época. É o mesmo que a gente usa às vezes aqui no Brasil para ofender alguém de outro lugar, Ah, fulano é, sei lá, é paraguaio. Isso aqui essa TV é do Paraguai. A gente usa o gentílico como uma forma pejorativa. Só que no primeiro século era bem mais forte. Ser samaritano era motivo de ofensa. Então aqui eles estão ofendendo Jesus. Então eles não tinham amizade, tá? E segundo João, Jesus veio da Judéia a Galileia, onde ele teve que passar pela Samária, que era imprescindível. Deixou a Judéia e foi outra vez a Galileia, e era necessário passar pela Samária. O que na verdade não é verdade, Aqui é mais um erro geográfico de João, porque a Judéia aqui na parte de cima, onde vocês estão vendo, e a Galileia aqui, onde está no tracejado central. Ele não ia precisar passar pela Samária para chegar na Galileia. Então, é mais um equívoco geográfico aqui de João, tá? E segundo os sinóticos, Jesus não entrou na aldeia dos samaritanos, ou seja, os outros evangelistas, porque ele não foi bem recebido. Aqui, segundo Lucas, eu já mostrei esse vídeo, quando ele chega numa aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousada, eles não recebem ele, ao ponto dos apóstolos querer pedir fogo do céu. Aí eles foram para outra aldeia, não de samaritanos. Então é estranho que aqui no relato de João, muitos samaritanos creram nele, rogaram que ele ficasse ali alguns dias, e Jesus ficou ali 2 dias. E todo mundo acreditou nele. Sendo que o próprio Jesus, inclusive, segundo Mateus, havia proibido aos seus apóstolos de entrar em cidades de samaritano. Aqui, ó. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano. Então, Jesus estaria se contradizendo, que ele proíbe, sendo que ele supostamente fez isso. Outra problemática, fora essas que eu já mostrei em vídeos anteriores, agora nós vamos entrar nas problemáticas com relação à crença dos samaritanos, o que torna absurda essa passagem. Além de Jesus não ter entrado, segundo os outros evangelhos, e ter proibido de entrar, e geograficamente também ter sido um desvio não necessário na época, essa passagem também contradiz a crença dos samaritanos. Primeiro, os samaritanos não creem em profeta. Segundo a narrativa de João 4, a mulher reconhece que Jesus é um profeta, no versículo 19. Senhor, vejo que és um profeta. Os 4 pilares da fé samaritana, cujas origens são datadas no mínimo da época do segundo templo, lá da época do templo lá de Zorobabel, são descritos abaixo no documento AB do Instituto de Samaritano, Estudos do Instituto de Samaritanos. As crenças dos samaritanos são, primeiro, um Elohim, que é o Elohim de Israel, um Deus. Um profeta só, que é Moshe ben Aram, ou seja, Moisés da Bíblia. Um livro sagrado, que é o Pentateuco, a Torá entregue por Moisés. E um lugar sagrado, que é o Monte Gerizim. A estes é adicionada a crença no Taheb, o filho de José, o retornador, o restaurador, um profeta como Moisés, que aparecerá no dia da vingança e recompensa nos últimos dias. Tá? Isso aqui está na fonte. Quem são os samaritanos israelitas? Que, para quem não sabe, existem até hoje em Israel. Tá? A mulher samaritana precisaria ser ignorante quanto à sua própria tradição, se ela fosse samaritana, para chamar Jesus ou Yeshua de profeta. Porque os samaritanos não creem em profeta. O único profeta deles é Moshe ben Abraham, o Moisés da Bíblia. Então como que ela fala aqui que Jesus é um profeta? Veja o que és profeta.
Só se ela não conhecesse a própria religião e cultura. Uma vez que o samaritano só reconhece um profeta, Moisés, e aguarda um outro profeta, que é denominado na tradição samaritana de Tareb. Ah, Ronaldo, ela reconheceu que ele era esse tal de Tareb aí que eles aguardam. Será? Vamos ver. Pela tradição samaritana, o Tareb, o restaurador, será um líder, seja de Efraim, daquela tribo judaica, ou de Manassés, Menashe, que irá guiar Israel, como nos tempos de Moisés. Porém, sendo judeu, Jesus jamais preencheria o requisito básico para ser Tareb. Bom, perdoem a pausa que estavam me chamando. Então, continuando aqui. O local de adoração dos samaritanos. Aqui no versículo 20 e 24, a moça explica para ele: nossos pais adoraram nesse monte e tal. Aí segue-se um diálogo. Aí Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas também tem um erro grave aqui nesse trecho, pessoal. Pode parecer tentadora, né, a ideia de que Jesus teria corrigido a mulher, afirmando de que tempos viriam em que Deus seria adorado não em lugar nenhum, né, nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Para os que creem na Taná, no Velho Testamento, a frase em cima já é uma contradição, né, para começar. Uma vez que o Taná fala várias vezes, né, da centralidade de Jerusalém como local de adoração para os tempos futuros. Por exemplo, aqui em Miqueias. Aqui tem uns termozinhos em hebraico, tá, que eu copiei de um termo em hebraico, tá, de uma versão em hebraica da escritura. Aqui, ó. E muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte de Javé, a casa de Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de sairá a Torá e de Jerusalém a palavra de Deus, ou seja, de Jerusalém, é o lugar central. Aqui, por exemplo, em Zacarias 2, ele fala assim, ó: então Deus herdará a Judá com a sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Então o Velho Testamento centraliza Jerusalém como local de adoração. Então não faz sentido aquilo que Jesus falou para a mulher. Para contornar essas passagens como essa e muitas outras, é comum que o cristianismo espiritualize, né, uma vez que se tratam de profecias. Porém, para o caso do Monte Gerizim, a sua relação com os samaritanos, a espiritualização não seria uma boa. Aqui é o Monte Gerizim, tá? Aqui em Israel. Porque, diferentemente do que ocorre para os judeus, a ideia de centralidade do Monte Gerizim para os samaritanos não é profética. Então não tem nada a ver com profecia. Para os samaritanos, o local de adoração faz parte do Aseret HaDibrot, ou seja, os 10 mandamentos, na versão da Torá samaritana. Na Torá samaritana, o não cobiçar a mulher do próximo, que é um dos últimos mandamentos, e não cobiçar nada que é do seu próximo, o 9º e o 10º, eles aparecem como um só mandamento. Os 2 mandamentos são um só como o 9º, nos 10 mandamentos samaritanos. E o 10º mandamento deles aparece da seguinte forma: e será que quando vós, Elohim, vos trouxer a terra de Canaã, que ireis herdar, vos erguireis grandes pedras, e as cobrirão com reboco, e escreverão nela todas as palavras dessa Torá. E será que quando passardes pelo Iarden, que é o jardim, colocareis estas pedras, que eu hoje vos ordeno no Monte Gerizim. Então aqui Deus está falando desse local que é o Monte Gerizim como um mandamento, como o 10º mandamento da Torá samaritana, não como profecia. Então não tem nada a ver essa correlação. Aí outro problema que nós temos é com relação à dinastia davídica, né, de Davi, do texto. Há um terceiro erro. Os samaritanos culpavam e culpam até hoje abertamente a dinastia de Davi, né, do rei Davi, por ter mudado o local de adoração. Eles afirmam que os samaritanos nunca aceitaram a autoridade de Davi. Por quê? Porque Davi é que pega lá Jerusalém e ele toma Jerusalém, né, que era Shalem, era uma cidade. Davi toma e faz ali a capital do reino de Israel. Aí ali acaba se tornando o local de adoração pós-Davi, né? Que aí Salomão dá continuidade e constrói o templo ali em Jerusalém. Os samaritanos nunca aceitaram isso. Eles acusam a descendência de Davi de ter feito essa troca. Sobre isso, o Sedaká, que é um samaritano, ele escreve: a tribo de Yosef não se submetia ao governo de Davi e Salomão. Eles se rebelaram contra a casa de Davi na primeira oportunidade, tá? Essa tribo de Yosef aqui, ó, que originou os samaritanos, com aquela mistura lá do Reino do Norte, etc. Quando Salomão morreu, a tribo de Yosef conduziu as tribos do norte para formarem o Reino do Norte. Ou seja, segundo a Bíblia, aquelas tribos do norte se separaram, né? Começou o reino dividido. As relações entre os reinos de Israel e Judá não eram fáceis.
Tá? Isso aqui está na história samaritana israelita. Ou seja, um samaritano teria muito pouca simpatia, para dizer o mínimo, de ouvir um judeu qualquer, como até hoje eles não gostam de judeus, que dirá um suposto descendente de Davi, que era pior ainda, porque na cabeça deles foi Davi que mudou o local de adoração do Monte Gerizim para Jerusalém. Discorrer sobre uma nova alteração do lugar de adoração, ou mesmo sobre um livramento vir dos judeus, como diz o texto ali, a salvação vem dos judeus, visto que os samaritanos culpavam a tribo de Judá por boa parte dos infortúnios do povo de Israel, supor que a mulher e outros após ela, aqueles outros do texto, ouviriam essa retórica e ainda iam se maravilhar, demonstra a ingenuidade do autor do relato sobre os conflitos políticos da região. Okay, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A mulher não só se maravilha, como ela vai dizer aos outros, e muitos samaritanos creem e pedem para Jesus ficar lá. O que seria completamente absurdo para a época. Os samaritanos odiavam os judeus, ainda mais da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que dirá então eles ouvir isso, Jesus falando que eles adoravam o que eles não sabem. Eles iam aceitar tão fácil assim? A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Aí Jesus fala: eu sou que fala contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: por que pergunta? O que falas com ela? E deixou a mulher o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens da cidade: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Outro erro, igualmente grave, está nas palavras da mulher samaritana que afirma saber que o Messias restauraria todas as coisas. Samaritanos não creem na vida de um Messias, salvo evidentemente se dissociarmos a ideia do Messias do conceito encontrado na Tanakh e atribuímos à palavra um novo conceito. Alguns teólogos tentam contornar essa falha evidente com uma comparação entre um conceito do Tareb, que é aquele restaurador que os samaritanos esperam até hoje, tá? Diga-se de passagem, e o conceito judaico de rei Messias, Melech HaMashiach, o descendente davídico que apareceria no fim dos tempos, pois de fato há alguma semelhança entre os dois. Porém, essa comparação é falha. Não à toa, na entrevista aos judeus, o Sedaka, ele nos informou que a crença numa figura messiânica é exclusivamente judaica, não é dos samaritanos, nem naquela época, nem hoje. Afinal, o Tareb é um profeta de Efraim, tá? Esse que eles esperam, restaurador, ou seja, não é nem da tribo de Judá, que centralizará as tribos de Israel entre ele, retornando Israel a um estado funcional, lá ao Reino do Norte, segundo a Bíblia, semelhante aos dos tempos de Moisés. Atribuir à mulher samaritana uma expectativa que é judaica é um erro de contexto sociológico bastante grande, porque não era a expectativa dos samaritanos. Mesmo que nós fôssemos supor que a mulher se referisse ao Tareb, lá que eles esperam, Jesus não cumpriria os seus requisitos básicos, de ser da tribo de Efraim, reunir as tribos do norte, brigar com os judeus, essas coisas. E certamente a mulher samaritana sabia disso. Mesmo se a gente for ignorar esse erro, né, haveria ainda um quinto problema, né, um quinto erro na mesma passagem. Se for feita a associação que deseja o evangelista entre o Tareb samaritano, que é o que eles esperam, e o Messias judeu, mesmo sendo conceitos diferentes, mesmo se a gente fosse admitir que seria o mesmo, o erro aconteceria porque no versículo 19 a mulher afirma que Jesus era um profeta. Bem vês que é um profeta. E já no versículo 29 ela afirma que ele seria essa figura messiânica, um Messias que ia restaurar tudo, que não é nenhum conceito deles. Todavia, na teologia samaritana não haveria essa diferenciação entre ser um profeta ou Tareb. O único profeta esperado pelos samaritanos é o Tareb. Então não há outro, e portanto não haveria porque a mulher se surpreender no versículo 29, se ela já havia percebido lá no versículo 29 que Jesus era supostamente um profeta. E Jesus não cumpriria os requisitos samaritanos para ser o Tareb, assim como também não cumpre as profecias messiânicas do Taná para ser o Messias judeu. Aí aqui no versículo 39 e 40 fala que muitos dos samaritanos creram nele, que nem eu mostrei, rogaram que ele ficasse lá e ele ficou ali 2 dias. O autor do Evangelho de João peca aqui no 6º erro, por ter pretensões excessivas. Se ele tivesse apenas se limitado no relato da mulher, olha, a mulher acreditou nele e pronto, beleza, a gente poderia até relevar isso daqui. Mas a gente podia até alegar que fosse uma ignorância da mulher, né? Ou uma profunda judaização da samaritana. Ainda que improvável, mas tudo bem, poderia acontecer. Mas
o problema é esses outros aqui, ó, que creram nele. Entendeu? O autor passa a tese deveras ambiciosa de que muitos samaritanos creram nele. Então, se Jesus tivesse encontrado uma mulher samaritana ingênua, tudo bem, seria até aceitável. Olha, ela não tinha muito conhecimento, não tinha muito estudo, ela acreditou nele. Tá, mas e os outros que acreditaram nele? Samaritanos cuja rivalidade com os judeus era enorme e jamais creram em qualquer um dos profetas judeus, nem Isaías, nem Malaquias, nem Zacarias, nenhum, mesmo com todas as profecias precisas sobre o reino do norte, e que não aceitavam nem acreditavam em judeus operadores de milagres ou adivinhações. Tanto o Novo Testamento quanto Joséfo afirma que tais pessoas existiam no primeiro século monte, e que não só não criam na existência de uma figura messiânica, como ainda por cima rejeitavam frontalmente a dinastia davídica, os descendentes de Davi, que era por eles considerada a principal responsável pela mudança do local sagrado de culto. Então não teria cabimento eles aceitarem um descendente de Davi. Esses mesmos samaritanos aceitariam um judeu, suposto descendente de Davi, como seu Messias, abdicando completamente das suas crenças e aceitando desprezar um dos 12 ditos, né, dos 10 ditos, perdão, que eram os 10 mandamentos samaritanos, da própria Torá deles, simplesmente porque ele adivinhou que a mulher não era casada ou porque trouxe mensagens belas? Vale ressaltar que o próprio Taná, né, nos profetas, nos salmos, nos provérbios, tem palavras bem mais belas, né, do que essa daí de João. Para que o leitor tenha ideia do tamanho do empreendimento, seria como se um bispo católico convencesse muitos pentecostais de que ele é o líder a ser seguido, e ao mesmo tempo os convencesse a abdicar de suas crenças e adotar o catolicismo. Os evangélicos não iam aceitar, porque eles odeiam a igreja católica. Da mesma forma, os samaritanos não iam aceitar um judeu descendente de Davi abdicarem de suas crenças e simplesmente seguir esse judeu. Não teria como. Para que isso ocorresse, seria necessário um milagre sobrenatural, tamanho, que certamente mereceria grande destaque na narrativa evangelística, e não poderia ser atribuído unicamente a uma argumentação intelectual, como o Evangelho faz. A única forma de imaginar que isso seja possível seria apelar para o argumento a partir da ausência. Isso é, imaginar que os principais argumentos de Jesus, ou esse grande milagre que pode ter havido, foi omitido do texto. Mas, considerando, porém, o que isso representaria para um judeu do primeiro século, ou mesmo as possíveis implicações proféticas de algum tipo de acordo entre Judá e Efraim, já seria muito estranho que isso não se dedicasse a páginas e páginas, nem do lado judeu, nem do lado samaritano. Ninguém viu esse encontro e nem esse suposto milagre que pode ter sido omitido do texto. Tá? Em suma, seria preciso alimentar uma grande criatividade a partir de um enorme desejo de querer justificar esse texto para poder minimizar essa ausência. E mesmo se a gente aceitasse que Jesus fez um milagre lá e os samaritanos acreditaram nele por causa do milagre, mas João omitiu, ainda fica mais uma questão curiosa, né? Por que ainda hoje existem samaritanos? Porque se Jesus, digamos que ele fez algo que convenceu a mulher e muitos samaritanos, por que até hoje eles existem e até hoje eles não sabem desse milagre, nem de Jesus, e até hoje eles continuam com as mesmas crenças? E não com aquilo que Jesus falou que a salvação vem dos judeus, e eles não iam adorar mais naquele monte, mas em verdade e em espírito. Por quê? Salvador do mundo, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. O último erro aqui, pessoal, está na ideia de um Salvador do mundo. Essa ideia já seria bastante incomum no judaísmo, uma vez que o conceito de salvação no Taná não está associado ao perdão dos pecados e nem de transformação espiritual, mas é salvação de um perigo, que eu já mostrei em alguns vídeos para vocês. O Velho Testamento não fala de salvação espiritual, tá? Então o conceito de uma salvação espiritual ele é gnóstico na origem e parte da ideia derivada do dualismo platônico, de que o corpo mortal é uma prisão para o espírito. Isso é gnosticismo, tá? É um gnosticismo platônico, de Platão. Então, na ausência dos escritos proféticos, a escatologia samaritana é mais simples ainda até que a judaica. Segundo o Sedaco, os samaritanos não acreditam sequer numa batalha apocalíptica, nada disso. Os samaritanos creem que os egípcios, os espíritos daqueles que morrem, vão para o mundo dos espíritos, e que aqueles que viveram uma vida reta serão ressuscitados no fim dos tempos, enquanto que os que não são retos simplesmente não vão ressuscitar. Simples. Então a crença samaritana também pode ser vista no Malef, importante tratado teológico samaritano da Idade Média. Eu não falei que os samaritanos continuaram mesmo após esse encontro?
Olha o que diz aqui o tratado samaritano chamado Malef. No dia de vingança, quando ele diz, agora vede, tudo que foi apontado será revertido para o que era, quando foi criado pela primeira vez a partir do nada. E voltará novamente uma segunda vez do nada, após se tornar pó. Em um momento, retornará à condição anterior no mundo, e todos os mortos se levantarão do pó vivos, e verão a glória do Eterno em sua glória, e ouvirão a sua grande voz. De fato, considerando que os samaritanos utilizam unicamente a Torá samaritana e suas tradições como fonte teológica, seria estranho com uma ideia de que sequer é judaica, né, em sua origem, ou seja, não é nem dos judeus, fosse por eles compartilhada, essa ideia de um Messias salvador do mundo, que é uma ideia grega platônica. Não é nem dos judeus e nem dos samaritanos. Então, a troco de que a mulher ia dizer que Cristo era o salvador do mundo, se isso não está nem no judaísmo, nem nos samaritanos. Em outras palavras, se já não havia espaço na teologia samaritana para o Messias davídico, muito menos havia espaço para uma figura de um salvador da humanidade. Tá? E por fim, tipologia com o Velho Testamento. O autor claramente tenta fazer uma tipologia entre os personagens de Jesus e o Velho Testamento. Os patriarcas, no caso, que encontraram suas esposas, quase todas mulheres estrangeiras, junto a um poço, como José, Jacó, acho que Abraão também, etc. A diferença é que eles se casaram com elas. Que nem aqui, ó, só coloquei uma para mostrar para vocês, senão esse vídeo ia ficar gigante. Que quase todo patriarca lá do Gênesis, eles encontram sua mulher no poço. Lia, Raquel, Sara, etc. Tá? Então o autor parece que quer fazer uma tipologia. E também nós temos também uma história parecida de Krishna e uma mulher do poço. Quando Krishna manda lá, não é Denares, deixa eu ver aqui, ó, Narada busca água para ele, Narada avista uma mulher no poço. E a mulher, então, ele quer se casar com ele. Parecida até a história, também é uma mulher estrangeira, tá? Inclusive os hindus pregam muito isso, é uma história curtinha, quem quiser ler tem aqui, ó, Krishna e Narada. Ou pesquise aí no Google, que às vezes eu esqueço de colocar na descrição. Também é uma história parecida, tá? Quando ele encontra uma mulher estrangeira, tá? E acaba se casando com ela. A diferença é que é só Jesus que não se casou com essa mulher. Mas o poço, tanto no Velho Testamento quanto nessas outras culturas, parece que era o Tinder da época. Era um local de encontro, tá? Então, conclusão. Como se pode se perceber, o relato da suposta conversão da mulher samaritana é desastrosamente equivocado, cheio de absurdos, é muito improvável até para a época. E indica que o conhecimento do autor, seja lá quem for, sobre a comunidade samaritana, ou sobre a crença deles, a fé, se restringia a um saber superficial sobre a rivalidade entre o Monte Moriá e o Monte Gerizim como local de culto. Certamente que tal narrativa não poderia ser obra de um judeu do primeiro século, nem um judeu helênico, que tenha tido algum contato com a comunidade samaritana, até porque um judeu helênico também conheceria Joséfo, e Joséfo falou dos samaritanos na sua obra e das crenças deles. E ninguém melhor que os próprios samaritanos para esclarecerem a verdade dos fatos sobre a sua história e as suas crenças. Então, agradecimento ao Instituto de Estudos Samaritanos, tá? Pelas fontes das informações aqui nesse vídeo. Quem quiser pode pesquisar aí, tá bom? Então essa passagem é completamente absurda. Ela destoa das crenças dos samaritanos, destoa dos evangelhos sinóticos, que fala que Jesus nem sequer entrou na Samária, destoa de tudo aquilo que eles acreditam, e a maior prova é que até hoje existem samaritanos, e eles não têm nenhuma dessas crenças que é mencionadas aqui no Evangelho de João. Tá bom, pessoal? Paz a todos.